Esta é a história de uma das maiores obras já criadas na fé cristã, a origem da Bíblia do Rei Jaime, a famosa King James Version. E o que você vai ouvir agora talvez mude completamente a maneira como você enxerga a palavra de Deus. Você vai descobrir acontecimentos inacreditáveis que marcaram sua produção, o verdadeiro motivo por trás da sua criação e as evidências históricas que revelam que essa história é muito mais complexa e fascinante do que a maioria imagina. Tudo começou num dia comum na igreja. Eu estava ali, tranquilo, quando um homem se aproximou para conversar comigo. Era alguém que eu admirava muito. Forte, determinado, inteligente, um exemplo de fé e disciplina. Enquanto falávamos, o assunto acabou indo parar nas traduções da Bíblia. Eu já sabia que ele e sua família eram grandes defensores da versão King James, mas o que ele me disse a seguir me deixou completamente sem reação. Ele olhou nos meus olhos e afirmou: todas as traduções modernas estão corrompidas. A única Bíblia verdadeira é a do Rei Jaime. Naquele momento, eu fiquei sem palavras. Quis argumentar, defender minha igreja e a tradução que usamos, mas percebi que não tinha base alguma para discutir. Eu nunca tinha estudado o assunto profundamente e mal tinha lido a King James inteira. Aquela conversa ficou martelando na minha mente. Será que ele estava certo? Será que todas as outras versões eram falsas? Foi assim que começou uma jornada de pesquisa que me levaria a descobrir uma história de fé, traição, poder e sangue. Uma história que quase ninguém conhece, a verdadeira história da Bíblia do Rei Jaime. No dia 6 de outubro de 1536, um homem foi queimado vivo por ordem da igreja. Seu nome era William Tyndale. Ele foi preso por mais de um ano e condenado à morte por tentar traduzir a Bíblia para o inglês comum, para que o povo pudesse ler a palavra de Deus por si mesmo. 2 anos antes, o rei Henrique VIII havia rompido com o Papa e criado a Igreja da Inglaterra, uma nova religião sob o controle da coroa. Nos 100 anos seguintes, o país mergulhou em disputas religiosas e várias versões da Bíblia em inglês começaram a surgir. Cada grupo queria produzir a tradução mais fiel e mais influente. Uma das primeiras foi a Grande Bíblia, encomendada pela Igreja da Inglaterra para fortalecer o poder do rei. Editada por Miles Coverdale, ela continha ideias reformistas, mas também muitos erros. Coverdale não dominava o hebraico nem o grego e acabou usando traduções em latim como base. As cópias eram acorrentadas aos púlpitos das igrejas para que ninguém as levasse para casa. E, ironicamente, era quase o destino que ela merecia, pois o texto era confuso e difícil de entender. 11 anos depois, surgiu a Bíblia de Genebra, feita por protestantes ingleses exilados durante o reinado de Maria, conhecida como Maria Sangrenta. Eles queriam uma Bíblia acessível, com notas explicativas, para que qualquer pessoa pudesse compreender as Escrituras. Mas essas notas traziam críticas diretas à monarquia. E, por isso, a Bíblia acabou sendo proibida na Inglaterra. 8 anos depois, veio a Bíblia dos Bispos, patrocinada pela Igreja Anglicana e pela Rainha Elizabeth I. Ela queria uma tradução que unisse o povo e evitasse polêmicas políticas. Mas o resultado foi decepcionante. Um texto pesado, cheio de falhas e inconsistências. Então, após a morte de Elizabeth, seu primo Jaime Stuart assumiu o trono da Inglaterra. O homem que ficaria conhecido como Rei Jaime I. E foi sob o seu reinado que nasceu a tradução mais influente de todas. Em 1604, o rei Jaime convocou os principais líderes religiosos do país para uma reunião no palácio de Hampton Court. Durante esse encontro, decidiu-se que uma nova tradução da Bíblia seria feita, uma Bíblia digna do trono e capaz de unificar o Império Inglês. O próprio rei declarou: jamais vi uma Bíblia bem traduzida em inglês. A de Genebra, entre todas, é a pior.
Farei uma boa tradução e não permitirei notas nas margens. Foram reunidos 47 estudiosos, todos pertencentes à Igreja da Inglaterra. Havia entre eles puritanos e conservadores, em equilíbrio. Eles não foram pagos, mas receberam cargos e prestígio em troca do trabalho. Esses estudiosos foram divididos em 6 equipes, espalhadas entre Oxford, Cambridge e Westminster. Durante 4 anos, trabalharam a partir dos textos originais em hebraico, aramaico e grego, além de versões anteriores como a dos bispos. Eles seguiram 15 regras rigorosas. Deveriam manter fidelidade ao texto original, preservar trechos da Bíblia dos bispos sempre que possível e evitar qualquer tipo de comentário ou nota explicativa. Em 1611, a nova tradução finalmente ficou pronta. Nascia a Bíblia do Rei Jaime. Ela se espalhou rapidamente por toda a Inglaterra. Pela primeira vez, as pessoas podiam carregar a Bíblia em casa, sem depender das cópias acorrentadas nas igrejas. Mas a alegria durou pouco. A Bíblia de Genebra, odiada pelo rei, ainda era amada pelos puritanos, e foi a versão que os peregrinos levaram para a América em 1620. Começava ali uma rivalidade que dividiria cristãos por séculos. Após a morte de Jaime, em 1625, sua Bíblia passou por várias revisões em Cambridge para corrigir centenas de erros de impressão e padronizar a linguagem. Alguns dos tradutores originais participaram dessas correções, e o texto continuou sendo ajustado por mais de um século. Nem mesmo o rei poderia imaginar que a sua tradução se tornaria uma das obras mais influentes de toda a história humana. Por mais de 350 anos, a Bíblia do Rei Jaime reinou absoluta. Mas na década de 1980, algo mudou. Após séculos no topo, ela foi ultrapassada por uma nova tradução, a Nova Versão Internacional, ou NVI. Tudo começou com um engenheiro cristão chamado Howard Long. Ele amava a palavra de Deus, mas percebia o quanto o inglês antigo da King James era difícil de entender para os novos leitores e para as crianças. Ele sonhava com uma Bíblia moderna, fiel e acessível. Em 1965, mais de 100 estudiosos de diversas denominações cristãs se uniram para realizar esse projeto. Eles decidiram priorizar o sentido das frases originais, em vez de traduzir palavra por palavra. Esse método ficou conhecido como equivalência dinâmica. O Novo Testamento foi publicado em 1973 e a Bíblia completa em 1978. Em poucos anos, ela se tornou a mais lida do mundo, vendendo centenas de milhões de cópias. Mas afinal, qual delas é mais fiel? A Bíblia do Rei Jaime usou como base o chamado Textus Receptus, uma coletânea de apenas 15 manuscritos gregos, todos datados entre os séculos XII e XV. Muitos estavam incompletos e foram preenchidos com partes traduzidas do latim. A NVI, por outro lado, utilizou mais de 5.800 manuscritos gregos e cerca de 10.000 hebraicos, incluindo os manuscritos do Mar Morto, descobertos séculos depois do tempo do Rei Jaime. Em resumo, a King James foi feita com o melhor que se tinha em 1611. A NVI foi feita com tudo o que a humanidade descobriu depois disso. Mesmo assim, a King James continua fascinante. Ela possui erros de impressão, contradições e expressões arcaicas, mas também uma beleza literária incomparável. Um dos erros mais famosos foi o da chamada Bíblia dos Adúlteros, de 1631, que, por engano, omitiu a palavra não e publicou o mandamento como adulterarás. O escândalo foi tão grande que as cópias foram queimadas por ordem real. E com o passar dos séculos, foram feitas mais de 30.000 alterações em palavras, grafias e pontuação. A versão perfeita nunca existiu. Mas talvez o milagre esteja justamente aí.
Deus continuou usando algo imperfeito para transmitir uma verdade eterna. Depois de tudo isso, eu percebi algo simples e poderoso. A palavra de Deus nunca dependeu de um rei, nem de uma tradução específica. Ela vive em cada coração disposto a ouvir. E em qualquer idioma, em qualquer versão, seja King James, NVI, ARA ou NVT, o Espírito Santo continua falando a mesma mensagem. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia do Rei Jaime foi criada para consolidar o poder de um trono, mas acabou revelando o poder do Rei dos Reis. Foi escrita para unir um império, mas acabou unindo gerações de crentes no mundo inteiro. E se existe algo que essa história nos ensina, é que a palavra de Deus nunca deixa de cumprir o seu propósito. Se você gostou dessa jornada e quer conhecer mais histórias que revelam os segredos e curiosidades da fé e da Bíblia, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e conte nos comentários qual tradução da Bíblia você mais gosta de ler e por quê. Até o próximo vídeo. E que a verdade da palavra continue iluminando o seu caminho.